quando a Confutação Católica, ela, como resposta à impugnação, ou à tentativa de impugnação, ela parte de um lugar teológico diferente. Nós podemos fazer uso tanto da Escritura, quanto da tradição, quanto do magistério. É claro que o esforço do apologeta protestante vai estar um pouco em tentar relativizar ou anarquizar o âmbito, por exemplo, da tradição. Eu vejo isso na internet, por exemplo, né? Alguns apologistas, digamos assim, de mais baixa qualidade, que eles pegam textos do magistério ou textos da tradição e cavam picuinhas no texto, né? Para poder, digamos assim, tentar desmentir uma doutrina através de de um pequeno lapso. Então, acho que é um bom ponto de partida para a gente, no sentido assim, os nossos fundamentos, os nossos lugares teológicos e como é que nós podemos nos posicionar nessa começo, situação. Eu diria... Só um minutinho aqui. Tem um cara aqui, o Lene, falou assim: fica quieto, Vilela. Ô, meu amigo, o programa é meu. Eu faço comentários, sou amigo dos dois aqui. Posso fazer uns comentários, não posso? Claro que pode. Então, fica na sua aí, ó. Abre um podcast e faz o seu. Obrigado. É habeas corpus preventivo isso aí, né? Né? Fica quieto, Vilela. Começou agora o... Nossa, os caras já vêm com o pé na porta aqui. Nem começou, né? Nem começou. Calma aí, cara. Vai lá, desculpa. Bom, eu diria que o pressuposto, o ponto de saída que o padre colocou não se aplica ao que eu farei. Tá bom. Nem eu entendo que a igreja evangélica começa em 1517, nem irei claramente anarquizar a doutrina ou a tradição e nem irei me deter em picuinhas. Sim. Eu não sei com que o senhor tem debatido, mas... Não. Sim. Eu tô fazendo uma observação de... Geral, né? Geral, não, de maneira nenhuma. O debate na internet. Pois é, o que eu gostaria de dizer é que a igreja nasce, se nós olharmos historicamente, segundo o entendimento das escrituras, me parece em Pentecostes. Que nós temos ali, após a ressurreição de Jesus, são 40 dias em que ele convive com seus discípulos, aparecendo, desaparecendo, e para meu sentir, faz isso para que nós nos acostumemos com a fé em Cristo sem a presença física dele. Essa é a estratégia, e após ele ascende aos céus abençoando, isso é interessante, e após 10 dias, na festa das semanas, nós temos um movimento que é único. Em Atos, no capítulo 1, no verso 8, havia uma promessa que o Espírito seria derramado. Então, em Atos, nós temos, no capítulo 2, o cumprimento da promessa que é feita em Atos, no capítulo 1, no verso 8, que é exatamente o momento em que nós temos 120 pessoas rodeadas por uma cultura hostil, sem dinheiro, sem saber exatamente o que vão fazer. Ali é que aquelas 120 pessoas escutam um barulho, um vento impetuoso. E aqui eu peço licença para ir um pouco adiante, isso não está claramente nas escrituras, mas se me perguntasse que barulho era esse, seria ruar, que é exatamente espírito em hebraico. Nas línguas antigas, e hebraico é uma delas, vento, sopro, espírito tem o mesmo nome, ruar. Então, no derramamento do Espírito e aquela línguas de fogo, e o fogo representa Deus, assim como representou para Moisés em Êxodo, ali aquelas pessoas se tornam extremamente encorajadas, fortalecidas e conseguem levar adiante a palavra de Deus. É interessante que o que acontece ali com falar em línguas, e a constituição da igreja está ali, é Deus revertendo o que fizera na Torre de Babel. Na Torre de Babel, Deus confundiu as línguas porque eles tinham por intuito desafiar Deus. O problema de Babel não era a altura da torre, mas o intuito da torre, que era desafiar Deus, confundiu as línguas. E como haveria uma igreja de levar a palavra de Deus para todos os povos se as línguas estavam confundidas? Em Pentecostes, isso é uma condição essencial para a existência da igreja, o que é feito lá em Babel é revertido. E as pessoas passam a ouvir em sua própria língua. As escrituras dizem, havia judeus de todas as partes do mundo, e eles ouvem a pregação do evangelho em suas próprias línguas. E a partir daí você tem 3.000 convertidos e batizados. Mais à frente, Paulo, aliás, ali naquele momento, não podemos nos esquecer, Pedro prega,
há essa conversão. Depois, mais à frente, Paulo é responsável pela igreja transcultural. Há uma reunião ali em Atos 15, cujo líder é Tiago. Então eu penso que a igreja nasce ali. Aquele é o nascimento da igreja. Eu acho que a igreja de Cristo é uma igreja católica, é uma igreja apostólica, só não penso que é estritamente romana. A igreja de Cristo é um corpo místico universal, que católicos quer dizer universal. É um isso que eu ia corpo perguntar, católico quer dizer universal. É um corpo místico universal, é um corpo apostólico, mas penso eu que a linha romana é uma entre as tantas. Até com uma expressão genuína, e nós iremos falar mais sobre isso, da ortodoxia. O que nós poderíamos fazer como estratégia de debate, que eu notei que o padre tem uma mente bem analítica, e isso, se o senhor assim quiser, nós podemos falar no começo sobre o que temos em comum e depois falar de algumas separações do pensamento. Repetindo, meu posicionamento, a igreja evangélica nasce em Pentecostes, a igreja do Senhor. Podemos dizer assim, a igreja católica, apostólica, cristã nasce em Pentecostes. E aí se desenvolve até hoje por seus caminhos, muitos dos quais com erros e depois acertos, mas a igreja mística acontece aí. E temos muito em comum. É muito difícil o pensamento católico, né? Ele tem uma discordância fundamental com o pensamento evangélico no ponto de vista escritural, porque a nossa base de fé está circunscrita na base de fé da Igreja Católica. A nossa base de fé está dentro da Bíblia do Padre. Uhum. O que há na Bíblia do Padre, nós podemos falar, se quiser, é a minha base de fé. Aliás, padre, o senhor eu não ia colocar aqui só na câmera de cima. Que Bíblia bonita, né? Que Bíblia bonita, colocar aqui na câmera de cima. Aqui, Edições CNBB. Belíssima. Então, a Bíblia que eu utilizo está circunscrita na Bíblia católica. A Bíblia católica tem 10 textos a mais. Aí podemos falar como foram construídos. Que isso é legal também comentar. Tem 10 textos a mais, que são 7 livros a mais no Antigo Testamento e acréscimos ao livro de Esté e Daniel. Então, só uma proposta metodológica para o nosso bate-papo, se o senhor assim concordar, é esta de falarmos sobre o que concordamos e depois, eventualmente, sobre as divergências. 3 minutos, padre, para a réplica. Pode ser. Eu só queria... acho que a gente já começou o debate. Uhum. Né? Sim. E aqui eu acho que o primeiro ponto é, de fato, a eclesiologia. O quê? Eclesiologia. Quer dizer, a doutrina sobre a igreja. Nós já começamos aqui. Acho que a gente precisa entender que as doutrinas modernas, ou as eclesiologias modernas, elas surgiram dentro de um processo crítico que começa lá pelo século XI, com os movimentos espirituais. Então nós temos diversas divergências à Igreja Católica. Então surge o grupo dos cátaros, dos albingenses, seitas que depois vão se consolidar como a dos irmãos dos espíritos, do espírito livre, os begardos, as beguinas, mais adiante os valdenses, e todos eles são espiritualistas. Ou seja, eles acreditam que a matéria é má. E, portanto, eles partem do princípio de que um princípio oposto da encarnação, eles tinham dificuldade de lidar com o mistério da encarnação. Portanto, que a igreja é uma sociedade mística, uma sociedade invisível, ou seja, ela não tem uma existência física. Essa eclesiologia, depois vai se desenvolver, ela é um dos pressupostos da eclesiologia protestante. Porque, é claro, se você não tem uma ideia de igreja que seja uma entidade, sobretudo mística, como é que você vai explicar que em Pentecostes todos voltaram a falar da mesma língua e depois você tem mais de 30 mil denominações que falam teologias diferentes ou que têm pontos de fé diferentes? Então você volta para Babel. Então vejam, é aqui que nós temos a noção, digamos, essas duas noções
que me parecem realmente incompatíveis. A primeira, a noção de que a Igreja Católica não é uma entidade meramente espiritual. Ela tem uma continuidade histórica e uma identidade institucional que ela, digamos assim, se resume na nota da romanidade, no sentido de que ela é católica porque ela esteve em todos os tempos e em todos os espaços. Apostólica porque descende dos apóstolos, não apenas pela mensagem, mas pela continuidade histórica.